E possivelmente os dados que nós enviamos para a IA, quando queríamos uma resposta ou uma análise, algo mais rápido, eram dados confidenciais. Eram dados que não deveriam sair de dentro de uma pasta, de dentro de um sistema, de dentro de um servidor. Inclusive, eu quero trazer um gancho que a gente vem falando já em alguns momentos, que é o Shadow IA, que é o uso da IA dentro das organizações sem um acompanhamento da diretoria, enfim, sem uma autorização prévia, porque alimentar as bases de IA hoje com dados das empresas, dados pessoais, isso é um risco muito grande para as organizações. E isso sem um acompanhamento direto, né, é um problema. Sei que o jornalista participei em alguns momentos com ele já trouxe isso para a gente. E também queria falar um pouquinho sobre esse tema que vem sido discutido muito hoje nas organizações, que é o Shadow IA. Para me responder? Isso Queria aí? responder para Tá bom, gente. bora então. Inclusive foi uma palestra que chamou muita atenção sobre isso, né? E é legal de poder compartilhar porque só tinham empresas naquele dia e elas, sem sombra de dúvidas, saíram com um entendimento diferente sobre o que era IA dentro do negócio, né? A discussão ela não pode ser o que é IA ou como usa IA ou quais são os principais players de IA que nós temos hoje. Eu acho que isso já está batido, né? Quem não sabe nos preocupa. Então, vamos lá. Feliz ou infelizmente, nem todas as frentes a Forte vai atuar. Isso também é importante a gente trazer. Nós temos uma clareza sobre o que uma empresa precisa para que ela não pare de funcionar. E dentre esses pontos para que ela não pare de funcionar, nós temos o modo como ela gere os dados e as informações dela. Voltamos lá no início, né, do que nós falamos antes, mas o conceito do Shadow AI é o quê? É eu ter recursos de inteligência artificial operando dentro da minha empresa, ou seja, a plataforma, seja ela Google Gemini, seja OpenAI, seja Anthropic, ou qualquer outra que venha a ter no mercado, Grok, como a gente vem acompanhando agora, mas ainda assim sem que exista uma política, sem que exista um consenso, sem que exista um estudo, sem que exista um controle, sem que existam guardrails dentro do uso dessas tecnologias. Então, o que eu quero trazer nesse ponto? Acelera o processo? Acelera. Mas eu estou perguntando do modo adequado? A informação ou seja, a base de informações que eu estou dando para a IA, ela é realmente coerente com aquilo que está dentro do meu negócio? Porque o que eu vejo com a maioria dos gestores, e eu acho que essa provocação, né, Marcelo, do dia, é que muitas dessas organizações não têm esse controle. E, né, quem estiver nos ouvindo, o empresário estiver nos ouvindo, quem nunca recebeu uma planilha incompleta? Ou seja, com informações que, de algum modo, elas eram inexatas. Principalmente quando a gente fala de análise financeira, análise contábil, muito é utilizado hoje. E eu acredito que facilita muito a interpretação daquilo ali. Mas quantas informações do meu negócio, de faturamento, de estrutura, dados pessoais, dados de colaborador, admissão, demissão, rescisão contratual, quanto dado é utilizado e alimentado dentro da IA? E aí o Shadow AI traz esse despertar, né? É um nome bonito para a gente falar, é um nome estrangeiro para a gente trazer, mas é um nome bonito para simplesmente para que a gente possa dizer que não estamos olhando ou não estamos preocupados com as ferramentas que estão utilizando dentro da nossa empresa. De modo bem simples, nós queremos que o colaborador atue e opere na empresa mais próximo da nossa cultura. No nosso exemplo da Forte, acaba sendo muito o nosso uniforme, né? A nossa camisa, sempre muito elogiado pelos nossos clientes. Mas, quando a gente vai falar das ferramentas, a gente começa a dizer, olha, nenhum colaborador pode vir sem crachá, ou ainda nenhum colaborador pode vir sem uniforme na empresa. Tá, mas se eu tenho essas regras no físico, quais são as regras que eu estou levando para o virtual? E elas são mais expressivas ainda quando há essa troca de informações. Porque aí a gente discute vazamento de dados num ponto em que eu consenti com aquelas informações. Por quê? Duas vias, né, que vêm da LGPD e não tem como não entrar nisso. São duas vias que a LGPD abre e é importante que a gente tenha essa clareza. Dois modos de eu entender. Um, eu vejo o que está acontecendo e não concordo. Consequentemente, eu não tomo nenhuma ação. A partir daí, eu estou sendo negligente. A LGPD, dentro de ações administrativas, né, ela traz isso como um modo de negligência. Porque eu poderia ter criado uma política, eu poderia ter instruído meu colaborador, eu poderia ter treinado ele, e eu não fiz isso. E aí nós temos, por outro lado, nós temos a negligência técnica, que é quando eu sei que isso está acontecendo, eu treinei meu colaborador, mas eu não criei
guardrails, eu não criei uma estrutura que bloqueasse o uso daquelas tecnologias. E aí a gente vem um firewall, um bom endpoint, de novo, vou reforçar isso em vários momentos. Uma boa estrutura de backup, que acho que a gente vai poder falar sobre isso hoje aqui. Então, eu preciso criar uma estrutura em que a pessoa não faça aquilo conforme a nossa recomendação dentro da empresa. Eu gosto muito das analogias, né? Então, se eu pedir para a criança não vá até a piscina, à beira da piscina, simplesmente por ela me ouvir, ela não vai executar aquilo ali. Eu vou ter que criar, de algum modo, algum bloqueio. Eu vou criar uma grade, vou criar uma proteção para que essa criança não chegue até a beira da piscina. É esse cuidado que eu estou falando. E é importante trazer essa analogia para que fique cada vez mais claro. Então, o Shadow AI talvez seja hoje o que a gente tem de maior risco dentro da organização, porque se for pela falta de conhecimento do gestor, é porque ele ainda não está totalmente digitalizado. E um CEO, um gestor não digitalizado, ele começa a ser consumido pelo mercado. Então, quando a gente fala pelo mercado, eu digo porque o colaborador ele vem do mercado. Quando você faz uma contratação, o colaborador vem do mercado. Quando você contrata um software de alguma empresa, ela vem de fora, ela vem do mercado. E aí a empresa começa a ser conduzida por políticas e ações externas. E aí ou seja, não existe mais um controle dizendo o seguinte, olha, esses dados não podem sair da empresa. O que uma LGPD traria de um modo muito claro. Mas a verdade é quantos gestores estão hoje sentados preocupados com essa política, com esse controle, né? Uso de software legalizado, então vamos trazer um outro ponto. Então, é um Shadow AI, mas quantas vezes a gente já viu, né, em vídeos e chamadas já de IA que alguém foi lá e pediu as chaves de licença de um determinado software e foi dos sistemas operacionais, principalmente, muito comum a gente ver, e a IA trouxe aquelas informações. Né? Tem um conceito ainda, olha, entregue uma IA para brasileiros e veja o que acontece. Sim. Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente começa a se preocupar, começa a ter uma visão de preocupação, não para aquilo que a tecnologia está me entregando, mas para aquilo que eu não sei que a tecnologia está usando e que é meu. Justo. E é difícil falar, só a gente falar sobre isso talvez não fique tão palpável, né? Mas vamos fazer de modo simples. Tem um software dentro da minha empresa, ele está instalado, ele está consumindo informações, eu estou jogando essas informações para lá, eu não disse que pode nem que não pode. Consequentemente, daqui a um tempo, ou seja, se eu não sei que ela está lá, eu traz à tona uma falta de controle ou uma falta de visibilidade. Frase famosa de Peter Drucker, né? Não se pode controlar o que não se consegue medir. Se eu não tenho controle sobre um determinado ambiente, eu não sei o quanto de dados está entrando, quanto de dados está saindo da minha organização. Eu não sei quantos tokens eu estou consumindo de IA. Se fosse por custo, quero saber quantos tokens eu estou consumindo. Eu já teria uma visão diferente. Quando falta isso, nitidamente traz a necessidade de que a empresa precisa começar a aplicar controles mais saudáveis dentro da organização. E esses controles mais saudáveis não é pelo nome bonito do Shadow AI, mas para que eu possa entender o que está instalado dentro da minha empresa. E não bastando estar instalado, como estão usando isso na minha empresa.